Saúde mais verde, com Lorela D'Agostin. Apoio Cultural, NutriEstratos. Bom dia! Bom dia, João. Perdão pelo atraso, tivemos uma queda de energia que atrapalhou meu time aqui. Nós temos Nem tempo. tinha percebido. Então você vai denunciar um crime aqui hoje? Vou denunciar um crime. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu já tô até com medo. Então... que será que mas eu anda... acho que tu não precisa ter medo desses bandidinhos de hoje, mas não? Muita gente precisa ter. Uhum. Então vamos lá. Diga. Então, Jô, hoje o crime que eu vou denunciar é o roubo de nutrientes. Roubo de nutrientes. Então, assim, eu quero mostrar que existem alguns ladrões de nutrientes do nosso corpo. A gente já sabe que a má alimentação, os problemas digestivos e intestinais, eles diminuem a absorção de nutrientes, né, e prejudicam essa situação no nosso corpo. Mas existem outros ladrões de nutrientes que a gente deve prestar atenção, que são os medicamentos. Então, diversos medicamentos têm esse efeito colateral, essa reação adversa, digamos assim. Todo tratamento medicamentoso, ele pode trazer alguns efeitos colaterais, né? Algumas reações adversas, isso não é regra, mas está lá na bula dos medicamentos que sim, tem diversos efeitos que eles podem trazer. E dentre estes, a deficiência nutricional é uma delas. Nem sempre está lá escrito na bula do medicamento, mas sim, vários medicamentos causam uma deficiência ou uma perda, uma baixa de nutrientes no nosso organismo. Seja por perda de apetite, seja por deficiência de absorção, ou mesmo por fazer uma eliminação mais rápida dos nutrientes do nosso organismo, que não dá tempo para o nosso organismo utilizar. Então, papel e caneta na mão e anotem, porque se vocês não fazem uso, vocês podem conhecer alguém que faça uso desses medicamentos, e seria uma informação bem importante e relevante para se conhecer, né? Então, eu vou falar uma lista de alguns deles, e eu vou começar pela Ritalina. E alguns antidepressivos, né? A Ritalina é utilizada para transtorno do déficit de atenção, né? Hiperatividade, e alguns antidepressivos. E ela faz uma diminuição do nosso apetite e, consequentemente, a gente vai se alimentar menos e a gente vai ter menos nutrientes no nosso organismo. Alguns antidepressivos também diminuem os níveis de complexo B, das vitaminas de complexo B no nosso organismo. Porque o nosso organismo precisa das vitaminas do complexo B para fabricar os hormônios ali antidepressivos, digamos assim, né? O hormônio do bom humor, como a serotonina, a dopamina. É necessária a vitamina do complexo B. Então, para que esses antidepressivos funcionem de forma correta, a gente precisa desses níveis. Se não tem, o organismo vai usar o pouquinho que tem e vai acabar causando aí uma deficiência. Pessoas que têm transtorno bipolar, que fazem a utilização do lítio, também podem ter diminuição do ácido fólico. E alguns antidepressivos, antipsicóticos e até alguns corticoides, eles aumentam o desejo pelos carboidratos simples, né? Pelos alimentos menos saudáveis, e a gente acaba deixando aquilo que é importante na nossa alimentação passar. Alguns antibióticos também podem prejudicar a absorção de diversos nutrientes, dentre eles cálcio, magnésio, zinco, ferro, e pode causar também uma disbiose, que é aquele desequilíbrio da nossa flora intestinal. Consequentemente, vai impactar diretamente na absorção dos nutrientes. Sabemos também que a nossa microbiota boa, ela também auxilia a sintetizar alguns nutrientes importantes para o nosso organismo, como a vitamina K, por exemplo. Então, se temos aí uma disbiose causada por um medicamento, também vamos ter baixa desse tipo de vitamina. Vamos lá, perda de peso.
Quem é que gosta de ouvir aí sobre perda de peso, né? Então, existem alguns medicamentos para perda de peso que faz uma diminuição das gorduras, assim como os medicamentos para colesterol, né? Eles vão lá e diminuem a gordura do nosso organismo, diminuem a gordura da alimentação. Só que tem um porém aí, eles diminuem inclusive as gorduras boas que o nosso organismo precisa, né? Então, vai controlar, digamos, o peso, vai controlar o colesterol, mas também vai acabar diminuindo as gorduras boas da nossa alimentação. E dentre esses medicamentos para o colesterol, a gente já falou algumas vezes aqui, são as estatinas, bem conhecidas das pessoas que têm problemas cardíacos, né? Então, elas prejudicam a absorção das gorduras boas, como eu falei anteriormente, e também prejudicam a sintetização da coenzima Q10 no nosso organismo, causando efeitos colaterais como cãibras, como fraqueza e dores musculares, dores articulares. Pode levar até uma insuficiência cardíaca, se for uma deficiência muito exacerbada. Então, é bem importante verificar os níveis também, esses efeitos adversos, quando se faz utilização desses medicamentos para colesterol, porque bem provavelmente está ligado a uma deficiência da coenzima Q10 no organismo. Os antiácidos, também falei aqui lá na nossa série do intestino, né, do sistema gastrointestinal. Os antiácidos, eles diminuem, né, como o próprio nome diz aí, a acidez do nosso estômago, né? Aqueles antiácidos de pozinho com saborzinho gostoso que a gente toma quando não está muito bem, está com azia, com má digestão. Ou aqueles que tomam os prazóis, né, omeprazol, pantoprazol. Então, nós temos alguns nutrientes que eles precisam da acidez para serem absorvidos, daquela acidez natural, normal do nosso organismo. Quando a gente utiliza esses medicamentos, a gente vai perder praticamente toda a nossa acidez, comprometendo a absorção desses nutrientes. São eles, em especial, a vitamina B12, mas também o ácido fólico, ferro, cálcio. Ou seja, tratamentos contínuos e sem acompanhamento médico com o omeprazol, pantoprazol, por exemplo, podem vir a causar, inclusive, uma osteoporose, com maior risco de fraturas. Vamos lá, diuréticos. Muitas pessoas utilizam diuréticos para questões de problemas renais, mas em especial para controle de pressão arterial, né? Porque o diurético ele elimina líquidos do organismo e diminui a pressão arterial. Só que além do líquido e do sódio, né, que ele elimina, ele também elimina outros nutrientes importantes, como vitaminas do complexo B, vitamina C, cálcio, zinco e o potássio. Então, muitas pessoas que utilizam os diuréticos, por exemplo, a hidroclorotiazida, que é bem conhecida e bem prescrita, eles têm um efeito adverso de cãibras, sente muitas cãibras. Muitas vezes atrapalha até o sono à noite por conta das cãibras. Isso é porque o diurético ele libera muito potássio e a falta de potássio no nosso organismo também vai causar cãibras, né? Então aí a importância, quando a pessoa já está tomando esse tipo de medicamento, observar se aparecer esse tipo de reação, de conversar com o médico, né, para ver se precisa fazer alguma mudança e ajuste na dose ou até mesmo uma suplementação. Os antihipertensivos ali da família do atenolol, propranolol, que são bem utilizados também, bem prescritos, inclusive pelo SUS, eles também diminuem a coenzima Q10 do organismo e, inclusive, atrapalham a sintetização da melatonina, que é o nosso hormônio do sono. Então, pessoas que utilizam esses medicamentos também podem ter distúrbios do sono, né? Insônia, não ter um sono reparador como deveria. Vamos lá, terminando, só mais 2. Hipoglicemiantes orais, ou seja, medicamentos para diabetes, como a metformina. Bem utilizada também, bastante vendida a metformina para problemas de diabetes. Diminui bastante a questão, principalmente de vitamina B12, mas também de ácido fólico, magnésio e coenzima Q10. Lembrando que a metformina também pode ser utilizada para mulheres que têm problemas de ovário policístico.
Então, as mulheres que fazem uso da metformina para a questão de ovários policísticos também prestar atenção nesses nutrientes. E os anticoncepcionais e os repositores hormonais que as mulheres fazem lá no climatério e na menopausa. Então, eles também fazem que a gente perca vitamina B6, B12, ácido fólico e magnésio. Então, esses são as principais classes de medicamentos aí que podem nos roubar, né? Que são os ladrões de nutrientes, que eu trouxe para vocês conhecerem. É importante deixar claro que, independente das possíveis reações, quaisquer que sejam as reações adversas lá que estão prescritas lá, descritas lá na bula, ou sejam essas reações de falta de nutrientes, de perda de nutrientes, é importante que se mantenha o tratamento medicamentoso com acompanhamento do médico, né? Porque, independente disso, a gente precisa manter aí um tratamento com eficiência. O que a gente precisa apenas evitar é o quê? A automedicação, né? Aquilo que eu sempre falo aqui, evitar de utilizar medicamento por conta própria, faz um tratamento de uso contínuo, precisa visitar o médico com frequência para verificar tanto a eficiência do tratamento quanto essas possíveis reações adversas e deficiências nutricionais, né? Então, sempre conversar com o seu médico, conversar com o seu farmacêutico, para saber se aquele sintoma que você está sentindo é referente ao medicamento que você está fazendo uso ou é referente a alguma deficiência nutricional podendo ser causada por este medicamento utilizado de forma crônica. Então, sempre manter os profissionais de saúde que te acompanham por dentro da sua situação, né, para que eles possam, então, verificar aí um ajuste de alimentação ou, de repente, até mesmo uma suplementação, para colocar tudo em dia. Lorela, excelente esse teu tema aí, porque é bem preocupante, assim, a forma como... Ontem ainda a gente teve aqui a presença de uma psicóloga e de uma psiquiatra, a gente falou sobre a questão dos medicamentos, né? Os antidepressivos e tal, e fato muito comum, né? Às vezes a pessoa... eu tomei isso aqui, fiquei ótima, toma a receitinha, toma esse, consegue uma receitinha, e aquela coisa que a gente já sabe, né? E outro dia, porque às vezes as pessoas tomam coisas que elas acham assim que não, né, não vai ter grandes problemas, tipo os prazóis aí da vida, né? E tomam há anos. Há anos. Todo santo dia não pode faltar o seu prazol aí, né? Assim como aí o intestino não funciona, né? Assim daí tá como cansado, os remedinhos da noite, tá né? E aí eu tava outro dia, foi semana passada, eu tava numa cafeteria e aí eu ouvi uma pessoa disse assim, tava na mesa ao lado, assim, eram conhecidas, né? E uma pessoa disse, hoje esqueci de tomar meu omeprazol, tô com uma não sei o quê. Aí a outra disse, eu tô deixando. Aí a outra falou assim, veneno. Aí eu do lado, veneno. Já metia a colher onde não era chamada. E aí ela disse assim, veneno por veneno, né? A gente come tanta coisa também que é porcaria, a gente não sabe de onde vem e tal, não sei o quê. E eu me calei, porque também cada um, eu não estou julgando, né? Mas a gente fica nesse conceito comum, né? De que, tomei quantos cafés aqui agora de manhã? Né? Ainda bem que eu não tomo tudo, eu sempre deixo sobrando aqui na xícara que esfria. Né? E tu vai nessa. Só que esse é todo dia. Uhum. E eu acho que esse todo dia é que é o problema.
né? Porque é igual a história do quando você está fazendo uma dieta. Normalmente a nutricionista diz assim, mas tem o dia do lixo, que você pode ir lá comer uma porcaria, né? Que eu acredito, nunca fiz assim dieta, né? Mas eu acredito que chega um dia que você nem quer mais o dia do lixo, né? Porque até nem não ressoa mais. Então, assim, sei lá, de repente botar o pé na jaca, festas, né? Festanças de final de ano e depois você volta, beleza. Eu vejo assim, que essas coisas que a gente faz todo dia, vendo muita inocência naquilo, é onde a gente vai se ferrar. E por que eu trago isso para mim? Porque o meu pai teve câncer de esôfago. E ele tomava todo dia, antes do meio-dia e no finalzinho da tarde, ele se aposentou muito cedo. Então, a vida dele, ele passava lá no interior do Rio Grande do Sul, a gente chama bolicho. O bolicho é um botequinho, né? Tava lá a galera, os amigos dele, e ele tomava todo dia a dosezinha de Underberg, com uma cachaçinha e tal, e tomava. E o médico dele, quando conversou conosco, com os filhos, ele disse assim, que ele deu, ele tem 6 meses de vida, ele já deu o diagnóstico dele. E ele disse assim, e eu questionei na época dele a questão do álcool, né? E se tinha sido o álcool. Daí ele disse para mim assim, eu nunca vou esquecer nunca esqueci disso. Ele disse, se ele tomasse um porre no final de semana, não ia ser tão prejudicial quanto essa dosezinha todo dia que foi comendo ele. Eu conheço pessoas que tomam lá uma tacinha de vinho todo dia, ou até tomam um aperitivozinho que estão super bem. Então, talvez fosse uma condição do meu pai, né? Mas aquilo para mim ficou na minha mente, né? E olha que eu acabei me tornando uma fumante e tal, meu pai era fumante, mas isso nunca saiu da minha cabeça, sabe? Essa coisinha que você faz todo santo dia, que parece inocente, mas a longo prazo, o que vai se tornar, né? E a gente sabe aí, aqui no programa, tanto a gente fala, né, Lorela? Então, esse tema que tu trouxeste hoje é altamente reflexivo. Muito. Isso. A questão ali do teu pai foi uma soma de fatores, né? A gente nunca pode dizer que é uma coisa só. Ele fazia uso do álcool diariamente, né? Que a gente já sabe que não faz bem para a mucosa, intestino, enfim. Ele fazia uso do cigarro, mas aí talvez junta aí aquela questão do gatilho da genética, né? Já temos a genética, ele foi lá e disparou, né, essa genética. Então, é sempre um conjunto de fatores, nunca é uma coisa isolada no geral, né, que a gente tem que prestar atenção. E sim, eu também concordo com essa opinião de que aquilo que a gente faz todos os dias é o que vai fazer a diferença lá na frente, para melhor ou para pior, né? Então, eu sou adepta sempre do equilíbrio. Não é que nunca pode comer um doce, não é que nunca pode tomar um vinho. Não é isso. É o equilíbrio. Se a gente fizer isso todos os dias, a gente tem que saber que lá na frente a gente vai ter um problema, né? Se a gente se cuidar todos os dias e de vez em quando a gente vai numa festa, a gente vai num casamento, enfim, a gente sai fora, 2 dias ali e o corpo tá recuperado. Por quê? Porque a gente mantém uma frequência de cuidados, né? O nosso organismo, ele tá desintoxicando, né? Tá mantendo um equilíbrio. Aí, quando a gente faz um excesso, o organismo tá bem, ele tá preparado para te ajudar a desintoxicar, a te limpar, né? Agora, se você já vem fazendo isso todo dia, o corpo vai chegar um momento que ele não vai mais dar conta, né? E aí vai aparecer as doenças, né? Os desequilíbrios. Dos antidepressivos,
que a gente sabe que muitas pessoas, né, dependem do antidepressivo, né, clinicamente medicadas e tal, tudo certo. Então tem que ter esse cuidado, esse olhar aí, né? Tipo como o bariátrico, né? Tipo, o bariátrico, ele sabe que ele vai ter que manter com mais atenção, né, aquelas vitaminas em dia. Será que essas orientações são passadas, assim, para o pessoal que... Porque eu já fiz uso de antidepressivo que foi receitado por uma gineco para mim, por causa da minha TPM que eu tinha, que era bem louca, era, assim, síndrome já, né? E ela me receitou durante um tempo um antidepressivo e nunca falou nada disso. Complicado, né, geralmente gente? isso não é orientado, né, Jô? A questão do paciente bariátrico é uma coisa muito óbvia, né? Porque vai mexer ali na questão intestinal, geralmente, e estômago, intestino, então vai acabar diminuindo Ele mesmo já a é absorção de orientado nutrientes. também, né? É uma coisa, digamos assim, é uma mecânica que está óbvia, né? Então é informado ao paciente, enfim. Mas a questão da deficiência nutricional por uso de medicação, em especial medicações de uso contínuo, isso não é verificado, né? O médico geralmente vai passar a medicação porque o paciente necessita e a gente sabe, né, que a gente precisa... O que o médico faz? Ele vai avaliar o risco-benefício. Uma pessoa diabética não vai tomar metformina porque vai baixar B12? Não, né? Não pode, precisa da medicação. Só que precisa fazer um acompanhamento. Então, de repente, pessoas que fazem uso de medicações, né, dessa lista principal que eu falei aqui para vocês, fazem uso dessa medicação por de uso contínuo, é interessante né, visitar um outro profissional de saúde, se o médico não dá esse respaldo, para verificar como estão os níveis de nutrientes no seu organismo. As vitaminas, as principais, pelo menos, né, que a gente viu muito aqui, vitaminas do complexo B, em especial a B12, zinco, ferro, ácido fólico, né, se não está com uma anemia. Então, assim, é bem importante de consultar um outro profissional, se o médico não dá esse apoio, para fazer o seu tratamento, para que ele tenha eficiência, mas que também você não, né, levanta de um lado e cai do outro. Não, a gente tem que manter o equilíbrio, né? Então, aqui tá legal, minha glicemia tá boa, mas e aqui? Tá faltando B12, tá faltando várias vitaminas. Vamos lá visitar uma nutricionista, um farmacêutico, vamos colocar isso em dia e vamos ficar no equilíbrio, né? É o ideal. Inclusive, o farmacêutico, ele é uma das especialidades dele, das áreas de atuação, é a suplementação, né? Então, a gente pode estar fazendo isso. E uma coisa que eu sempre digo, até eu acho engraçado, mas eu gosto de falar. As pessoas dizem assim, o meu médico, né? A minha nutricionista, minha psicóloga. E não tem um farmacêutico? Tem que ter um farmacêutico também para chamar de seu, né? A minha farmacêutica. O que tu acha, Jô? A minha iridóloga, viu? Eu tenho a minha iridóloga, a minha farmacêutica aqui, Lorela, que eu super indico para vocês fazerem aí o trabalho com a Lorela, porque, olha, minha gente, ela faz uma varredura na gente, bota o intestino para funcionar, vitamina, nutriente, tudo em dia, sai que é uma guria, né, Lorela? Aí, claro, né, primeiro tem que fazer os exames, se precisar ela puxa a orelha também, não tem problema. Quando é que vai estar aqui de novo? Jô, esse mês eu ainda não tenho uma data, né? Tá. Semana que vem até eu tenho uma cirurgia para fazer agora na sexta-feira, então eu ainda não agendei um dia para ir. Tá. Mas eu vou, esse mês eu estarei aí. Tá, Aviso tá bom. quando eu estiver. A gente espera. Beijo, minha linda. Gratidão, boa Beijo. semana. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saúde Mais Verde, com Lorela D'Agostin. Apoio Cultural Nutri Extratos.